Eu quero que você imagine a seguinte situação. Você está em casa de boa, você pega o seu notebook, pega um pendrive, o Windows 11, o Windows 10, o Windows 7, o Windows da sua preferência, espeta ele no seu notebook, vai lá nas configurações da BIOS, coloca a BIOS para dar boot pelo pendrive, afinal de contas você quer formatar, né, realizar uma simples formatação. Quando você dá um F10 ou então um Enter em salvar para que o notebook reinicie e carregue as informações daquele pendrive, ele simplesmente desliga e não liga mais. Foi exatamente isso que aconteceu com o nosso amigo Felipe, né? A quem a gente já gostaria de deixar aqui o muito obrigado pela preferência. E o Felipe nos trouxe esse carinha aqui que está aqui na bancada. Ó. Isso aqui é um notebook da Siemens. Esse aqui é o Simatic Field PG. Esse aqui, ó, é um notebook industrial, né? Dá pra gente ver isso pela construção dele, ó. Vou dar um 360 aqui para que você possa acompanhar. Olha só o tamanho desse carinha. Tem aqui as bordas emborrachadas. É realmente um notebook bem pesado e bem robusto, né? Dá pra gente ver aqui, ó, algumas saídas. E isso aqui é um notebook industrial. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo a análise e a tentativa de reparo desse carinha. Então vem comigo para a bancada que eu vou te explicar um pouco mais sobre os detalhes desse carinha. Mas uma coisa que eu já gostaria de deixar aqui, ó, é que esse cara aqui, ele custa em média R$55 mil, ou seja, é uma baita responsabilidade ter esse tipo de equipamento na bancada. Mas vamos lá, vamos desmontar e partir para análise. Calma aí, a gente já tá indo lá pra bancada, tá? Antes, deixa eu me apresentar, né? Para você que não me conhece, meu nome é Edson Araújo, faço parte aqui do Laboratório dos Notebooks. E para você que também não conhece o Laboratório dos Notebooks, nós somos uma assistência técnica especializada e também uma escola. E como escola, nós atuamos em duas vertentes. Na vertente EAD, onde nós temos no nosso site laboratoriodosnotebooks.com.br vários cursos, né? Fica à vontade para você ir lá dar uma conferida depois desse vídeo. E nós também realizamos cursos presenciais e consultorias. Então, se você quer saber de mais alguma informação, aqui embaixo desse vídeo mesmo na descrição, normalmente ali na descrição ou no primeiro comentário fixado, você vai ter lá todas as informações. Fique à vontade para nos chamar e conhecer um pouco mais sobre a nossa metodologia de trabalho. Agora sim, bora pra bancada. Cara, a gente não pode deixar de comentar, né, mano? A robustez dessa máquina, né, bicho? Cara, muito doido, velho. Muito doido mesmo, viu? Não, pra quem acha que a máquina era velha, olha aí, ó. Memóriazinha DDR4, ó. 16 GB de memória. Máquina é muito diferente. Algo que realmente a gente não tinha pego aqui ainda no laboratório ainda. A gente pega muita máquina gamer, mas robusta igual essa daqui, né, mano? Industrial, mano. Acho que foi o primeiro, né? Industrial foi o primeiro. Aí, pessoal, só um pouquinho do make-off aí pra vocês. Mas seguindo aqui na desmontagem, a gente daqui a pouco já volta com ela já desmontada e a gente continua a análise. Bem, gente, nós já estamos aqui na bancada, o notebook já está desmontado, estou aqui só com a placa na mão. Eu não mostrei, né, a parte de desmontagem, porque apesar dele ser bem robusto, a desmontagem dele é bem simples. Então, qualquer pessoa que conseguir desmontar um notebook convencional vai conseguir desmontar ele também. Um detalhe é só a questão dos parafusos, que são parafusos diferentes, né? É até de se esperar por ser um notebook industrial. Uma confecção de parafuso diferente, material diferente, mas o restante bem de boa. A parte de processador, galerinha, ó, dá uma olhada aqui, ó. Processador padrão também, não tem nada de errado. Esses aqui são os processadores que a gente costuma pegar em notebook gamer. PCH também é o tipo de PCH que a gente costuma pegar em notebook gamer. A diferença nesse tipo de notebook aqui, né, a gente já fica curioso aqui, tanto eu quanto o Fernando, a gente já foi fazer uma pesquisa, entender um pouco mais, até porque pela questão do valor. Porque se a gente for comparar o hardware em si, processador, PCH, memória, é exatamente as mesmas coisas que a gente vai encontrar em notebooks gamers, né, até modelos intermediários. E o que a gente acabou descobrindo é que a parte pelo notebook ser industrial, o acabamento em si, a construção da placa, a gente pode ver que é uma arquitetura completamente diferente no que diz respeito à questão dos componentes. Então, cada setor são setores isolados, né? A placa ela é inteiramente lisa, não tem serigrafia, não tem marcação. Nós notamos também a presença de bastante capacitores, tanto na saída das fontes como também ao redor dos componentes, o que indica realmente um trabalho mais aperfeiçoado na questão de realmente evitar ruídos, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Então a gente pode ver, ó, que bastante capacitores, ó, muito capacitores mesmo.
E para quem acompanha os vídeos da gente aí, né, já tem uma noção bacana do funcionamento dos capacitores. Que quando a gente tem capacitores assim, ó, em paralelo, é porque na verdade a gente quer aumentar a capacitância da linha e fazer um balanceamento de ECR, né, para evitar justamente problemas de transmissão na saída das fontes, enfim. E olha aqui, ó, tem bastante seisinho, né, alguns componentes, controladores. Nós não temos muita noção do que cada um vai fazer, porque a gente não conseguiu o esquema elétrico. A gente fez aqui, já ficamos algumas horas pesquisando esquema elétrico e tal. BIOS a gente só encontrou realmente no site da Siemens e a gente teve que fazer uns paranauêzinhos para baixar, tá? Não é simplesmente ir lá fazer cadastro, não deu certo. A gente precisou usar alguns contatos aí para a gente conseguir fazer. E beleza. Até agora o que nós fizemos aqui? Ligamos a placa. Para ligar precisa do teclado, tá plugado aqui, então a gente plugou o teclado, ligamos e analisamos o protocolo de BIOS, que é essa bichinha aqui, ó. E inclusive eu já ia começar a fazer aqui a dessoldagem dela e a gente começou a gravar para vocês novamente. Então, com base no protocolo de BIOS, nós conseguimos notar que a placa, estando com a memória no lugar, a BIOS ela deveria trabalhar para passar as informações dos straps para o PCH que a BIOS deveria começar a trabalhar para carregar as informações do PCH e também do processador, e ela começa e para, né? Isso é um sintomazinho aí de BIOS com problema, e para constatar a gente precisa tirar essa bichinha daqui e fazer a parte de soldagem. Edson, sempre que eu pegar esse tipo de comportamento, eu já posso deduzir que é uma BIOS? Não, não é assim, gente, tá? Tem muita gente que acredita que é assim, mas não é. Eu ainda, nesse tipo de comportamento, eu ainda posso ter alguma fonte falhando, posso ter N problemas aqui. Mas devido ao histórico do cliente, né, o que o cliente disse que estava fazendo, que simplesmente foi formatar e quando salvou as informações do setup, a placa parou de dar imagem, que eu falei no começo do vídeo que era parar de ligar, mas não, ela parou de dar imagem, tá? Aqui com a gente ligou normal, então a gente vai sim fazer essa intervenção aqui, regravar essa BIOS e daqui a pouco a gente volta aí para mostrar para vocês. Galerinha, o encapsulamento é exatamente o mesmo, mas a nomenclatura que está aqui é uma nomenclatura completamente estranha, não dá para entender nada. Eles colocaram uma na vertical e outra na horizontal, exatamente uma por cima da outra. Não dá para ver nada que está escrito aqui. Mas vamos lá colocar no nosso bom e velho SVOD, né? E ver se ele vai representar aqui pra gente. Bem, galerinha, o que foi que a gente fez aqui, né? Eu simplesmente saquei a BIOS aí, vocês puderam acompanhar uma parte do procedimento. Agora vamos aqui no nosso SVOD. Vou trazer ele aqui para o lado. O SVOD é utilização bem simples, né? Isso aqui é uma BIOS da série SPI. Belezinha, selecionei ela aqui. Ele me mostra aqui qual é o posicionamento do CI em relação ao pino 1. Já está instalado já. Só dar aqui um Read ID para ele identificar o chip, ó. Já leu, belezinha. Uma das coisas que às vezes fica meio estranho no SVOD é que aqui onde eu tenho, ó, VCC Supply Maximum Voltage, aqui deveria ele me mostrar a tensão máxima e aqui a tensão mínima. Tem horas que ele dá esses bugzinhos aqui, né? A máxima e a mínima é a mesma coisa. E sem falar que se a gente pegar esse 7500 e na verdade não tá nem 7000, né? Tá 750 milivolts. Não vai bater em nenhum dessas tabelas que a gente tem aqui. Então eu vou deixar automaticamente em 3,3 mesmo e vou só dar um read aqui para ele fazer a leitura do chip. Como nós podemos ver, esse chip aqui é um chip de 16 megas, né? Ele é 128 megabits. Se a gente multiplicar por 8, vai dar exatamente o tamanho da nossa BIOS em megas. Então vai dar 16 megas. Então ele acabou de fazer a leitura aqui, ó, read OK. Agora ele vai fazer o quê? Ele vai copiar esse arquivo para a memória e vai fazer a verificação de integridade se ele está realmente bacaninha. Ó, beleza, né? O que ele carregou para a memória e depois a verificação que ele fez, ambos os arquivos estão iguais. Então nós já podemos fazer aqui nosso backup, ficar aqui em Save
e não vou renomear, tá? Vou deixar aqui que eu estou utilizando agora mesmo, mas se eu fosse continuar essa análise depois, aqui eu iria colocar o modelo da placa, né, certinho, como a gente já passou para vocês aí na nossa última live, tá bom? Quem perdeu essa live, galera, perdeu bastante coisa, porque a gente liberou bastante conhecimento lá mesmo sobre a parte de edição de BIOS. Então vamos lá. Próximo passo aqui, gente, não é simplesmente baixar a BIOS e já sair gravando, né? A gente teria que fazer aqui a comparação. Vou fazer aqui uma comparação bem simples, utilizando o nosso HXD, né? Então eu vou pegar aqui as duas, vou trazer ele para cá. Eu venho aqui, ó, em análises, data comparison. Aqui, como eu já tenho os dois arquivos carregados, ele já vai automaticamente saber que eu quero fazer uma comparação entre os dois. Então, eu dou só aqui um OK, ó. O cabeçalho da BIOS, até essa parte aqui, ó, ele tá idêntico, tá? Dessa linhazinha aqui, ó, em diante, que ele muda um pouquinho. Isso diz respeito a quê? Isso pode ser uma revisão de BIOS diferente, né? Eu não sei qual era a revisão que o cliente estava utilizando, se era mais nova ou se era mais antiga, então isso é normal. O que não poderia acontecer? Essa parte aqui, ela está modificada, porque aqui, onde a gente sabe, né, é o nosso cabeçalho, aqui é a parte do FW, tem as partes de autorização da BIOS, linhas de processador, PCH, GBLAN, que essa placa aqui pode utilizar. Tudo isso aqui a gente passou lá na live para vocês, né, da última quarta-feira. Então aqui, ó, esse finalzinho aqui também, que é o nosso rodapé. Peraí, tá aqui. Vou pegar essa daqui também. Ó, o rodapézinho tá batendo certinho aqui. E tá batendo certinho aqui também. Belezinha. Aqui, para esse meiozinho aqui, ó, tem uma parte aqui que tá meio estranho, né? Assim, só olhando a olho no mesmo, né? Depois eu trago um vídeo mais completo aí sobre como a gente pode estar fazendo essa questão da comparação. Mas para mim aqui tá de boa, né? Eu não quero que a minha BIOS seja exatamente uma igual a outra, porque se eu colocasse as duas para analisar e ele não encontrasse nenhuma diferença, não faz sentido eu fazer essa regravação, né, gente? Porque eu estou trocando 6 por meia dúzia. A ideia aqui é realmente encontrar alguma coisa diferente entre os arquivos, tá? Só não pode ter diferente em alguns pontos críticos, como é a parte do cabeçalho e dos rodapé. O restante a gente quer realmente que tenha alguma coisa de diferente mesmo. Beleza? Então já vou fechar aqui. Essa comparação que eu fiz foi do meu backup e aqui é o arquivo que a gente baixou, né? Então a gente baixou aqui, ó. Seria esse zipado aqui. E esse arquivo a gente conseguiu direto lá no site da Siemens, mas a gente não conseguiu baixar diretamente, né? A gente até fez o cadastro, fez a ativação do cadastro, mas deu lá a mensagem que a gente não tinha autorização, então a gente teve que recorrer aos contatos aí. Então a gente conseguiu o arquivo, não tem, galera, em fórum nenhum. Eu procurei tanto nos fóruns nacionais como nos internacionais, inclusive nos fóruns chineses, nos russos, e não tem. Até tinha tópico lá da galera analisando essas placas, mas nenhum dos eu encontrei ao total 2 tópicos e nenhum deles teve resolução e nenhum deles também tinha a BIOS disponível. Então a gente conseguiu a BIOS, aí vai estar dentro dessa parte, né? Fiz a extração, dentro de data, BIOS seria esse arquivo aqui, ó. Aí eu só vim aqui e copiei ele para cá, para a raiz, que seria esse aqui. O tamanho tá batendo certinho, ó, os dois 116 megas. Então vamos utilizar esse carinha aqui para fazer a nossa gravação. Eu vou abrir ele aqui e vou mandar fazer o processo de escrita. E agora é só esperar. Bem, gente, vamos lá, né? Vamos à saga da nossa plaquinha aqui. O que aconteceu? Nós regravamos aqui a nossa BIOS. Mudou o protocolo, né? A gente notou que teve um pouco mais de protocolo. Como aqui a base das nossas análises é sempre a BIOS aqui, né? E alguns outros pontos chaves na placa, nós já estamos bem familiarizados. E outra coisa, por mais que a gente nunca tenha pego uma placa industrial, por ela utilizar PCH e processador de notebook gamer, galera, por geração acaba sendo a mesma coisa. Como nós já mapeamos praticamente todas as gerações no que diz respeito à utilização do osciloscópio, o comportamento das linhas de clock, linhas de dados, então graças a Deus nós já estamos bem habituados. Nós notamos que sim, após a regravação teve ali um ligeiro aumento da comunicação que estava tendo entre o PCH e a BIOS, mas que isso ainda não foi o suficiente.
Então nós já fomos verificar, nós tínhamos todas as tensões, não é? Faltando apenas as tensões do setor do processador, né? Que seria a tensão principal dos núcleos do processador e a parte do setor que auxilia o processador na parte de processamento gráfico. Essas estavam zeradas, o restante tinha tudo e a placa ligava com um consumo de mais ou menos 120 mA. Quase a mesma coisa que ela já estava antes, né? Mudou pouquíssima coisa. Então nós continuamos a análise e essa placa ela tem 3 BIOS, né? Uma do setor da bateria, uma relacionada ao circuito do Super I/O, que aqui é um Super I/O bem diferente, por sinal, e essa daqui seria a nossa main BIOS. Quando a placa ela sofre algum tipo de anomalia, normalmente ela aciona alguma proteção e para a gente desativar essas proteções, nós precisamos recorrer a alguns outros meios. Nós fizemos esse procedimento aqui nessa placa e para nossa sorte, né, graças a Deus e alegria, a placa voltou a dar imagem, galera. Então vamos mostrar aqui para vocês. Vamos ligar aqui rapidão. Olha lá o consumozão. O consumo já subiu bonito ali. Ó, a placa já piscou aqui, deu imagem. Vou medir aqui rapidinho, ó. Agora eu tenho ali, ó, tensão do processador. E eu tenho uma pergunta para você, ó. Olha só, a placa tá dando imagem e eu tô medindo aqui uma linha do processador, ó, e tá zerado. Então, para você que é técnico, vou só desligar aqui, ó. Para você aí que é técnico, que faz análise de esquemas elétricos, né, que faz reparo de placa de notebook, tem uma pergunta para você. Que fonte é essa daqui que está placa ligada e ela tá zerada e por que isso acontece? A sua missão é deixar nos comentários aí pra gente. Por que isso acontece? Isso é normal? Isso é anomalia? Isso só vai acontecer nesse tipo de placa aqui, que é placa industrial, ou só em placa de servidor? Fala aí pra gente o que está acontecendo. Vamos lá trocar essa ideia nos comentários. Bem, gente, e por aqui nós chegamos ao fim de mais um vídeo, né, de mais um caso resolvido. Acabou que nesse aqui, como a placa não tinha esquema, ficou eu nessa bancada e o Fernando na outra, procurando os datasheets, né, procurando alguma informação que a gente conseguisse utilizar aqui nesse reparo e dando um pouquinho mais de trabalho, né? O vídeo a gente acaba resumindo ele em 20 minutos para tentar reter o máximo de atenção, mas normalmente os vídeos que a gente grava aqui, pelo menos é 1 hora aí, 2 horas, 3 horas fazendo esse tipo de procedimento, tá bom? Então não deu para a gente passar todas as informações para vocês por realmente isso, por não ter esquema elétrico. Alguns datasheets a gente também não conseguiu encontrar, a gente foi mais na tentativa e erro, utilizando a nossa experiência e, logicamente, né, o convívio e o conhecimento com a eletrônica e a parte da utilização de BIOS, sequência avançada, entender os procedimentos, né, isso ajudou demais isso aqui, a gente entender as topologias, entender o momento certo que determinada BIOS trabalha. Por exemplo, quando é que a main BIOS trabalha? Quando é que a EC BIOS trabalha? Em que momento eu tenho requisição da memória? Qual é o momento em que o processador vai ter a habilitação para que ele tenha a atenção de V-Core sendo habilitada? Porque antes isso acontecia por um pino de habilitação. Hoje em dia isso não acontece mais dessa forma, tá? Em muitos casos a gente vai pegar VR1 lá a nível alto e o nosso V-Core vai estar a nível baixo, e isso não é necessariamente um problema na fonte ou necessariamente um problema na região do V-Core, tá certo? Tudo isso vai acontecer porque nós temos novas arquiteturas, nós temos novas tendências. E a ideia é sempre isso, né? Essa atualização ia acontecendo e nós temos aí alguns comportamentos. Se a gente comparar uma placa de 7ª geração com uma de 4ª, a gente já tem bastante pontos na análise que precisam ser preenchidos, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo e não esquece, tá? De deixar nos comentários pra gente o porquê que aquelas 2 bobinas ali estavam zeradas, mesmo a gente tendo imagem na tela. No mais é isso, te deixo aí um forte abraço e até o próximo vídeo. Galera, não se esqueça de deixar o curtir aí do vídeo, tá? Agora já são quase meia-noite, nós estamos aqui ainda no laboratório fazendo aqui a finalização. Deu certo, graças a Deus. É muito bom o vídeo, né? Porque fica resumido, né? Mas a gente tá aqui na bancada, a gente fica naquela apreensão pra ver se vai dar certo ou não vai. Não se esqueça, deixa seu curtir e compartilha com seu amigo, beleza? Abraço e vamos nessa!